feliz estarmos aqui, é uma alegria grande, porque agora nós estamos reunidos em mentes e corações, buscando a Jesus sob a luz do Espiritismo, porque o Espiritismo ele nos chegou para rasgar véus, por isso é considerado a terceira revelação. Então, ele retira aquilo que nos embaça a ótica com que precisamos ter para vermos a verdade. E com isso a nossa fé se torna mais robusta, mais firme, nos trazendo segurança no agir, tanto no campo mental, moral e espiritual. Então é muito bom e rogamos então aos bons espíritos que nos auxiliem, porque nós, de nós mesmos, nós não temos condições, mas sabemos que os bons espíritos, cuja missão é ajudar a todos nós que somos almas ainda retardatárias, então nós aqui estamos também a rogar que eles nos auxiliem para que possamos ter supridas as nossas íntimas dificuldades e assim divulgar essa doutrina que traz tanto amor para os nossos corações. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, itens 9 e 10, nós temos duas mensagens. A primeira mensagem é da irmã Rosália. E a irmã Rosália, ela em 1756, ela viveu na França. Ela renasceu numa família muito simples e ela era primogênita de 4 filhas. Ela era mais velha. Embora a família fosse uma família muito simples, que apresentava muitas dificuldades no campo monetário, elas foram educadas por uma mãe que incutiu nessa educação a piedade e a caridade. Essa mãe, com pouca instrução, diga-se de passagem, porém sábia, ela passou essas informações da importância que todos nós devemos dar de sermos piedosos uns para com os outros e caridosos. Então a irmã, que era conhecida como Rosalie, e para nós é Rosália, tanto faz, a irmã Rosália, ela amadureceu, se tornou uma moça, e na época ela foi ser noviça, então foi considerada uma irmã de caridade. E na França, nessa época, havia muitas guerras internas, dificuldades, muitas doenças, epidemias cruéis, e ela era incansável no bem, destemida. Eu estou falando isso porque eu fiz uma pesquisa, eu não sabia também. Como o texto é dela, eu falei, eu tenho que penetrar de alguma maneira na corrente mental desse espírito para que ela possa me ajudar. E então eu fiz essa pesquisa, que eu gosto muito de fazer, e aí eu soube que ela inclusive na época da Revolução Francesa, ela ajudava, recolhia os doentes, as pessoas que foram feridas e muitos que estavam sendo perseguidos, ela colocava no ambiente em que ela vivia, junto com outras irmãs, para protegê-los. Na época da epidemia da cólera, que aconteceu também na França, ela e muitos desencarnavam e seus corpos ficavam pelas ruas. Imaginem isso. E essa mulher destemida e fiel aos princípios de amor de Deus, ela saía e ia ajudando a tirar os cadáveres das ruas para que eles tivessem uma forma
de serem enterrados com dignidade, não ficarem ali expostos. Então ela fez muita coisa, ela trabalhou em hospitais psiquiátricos, ela ia às famílias abastadas e conversava com eles para que eles se sensibilizassem, a fim de ajudar aos pobres, que haviam muitas pessoas que viviam na linha da miséria. Então ela era uma mulher que se dedicou 54 anos de sua vida ao bem, à caridade. Não media esforços, era incansável. E essa mulher desencarna, e ela desencarnou em 1856. Em 1860, porém 4 anos depois, ela participou, passando o texto que nós vamos aqui fazer uma reflexão, ela passou um texto belíssimo que se encontra no capítulo 13, conforme aqui já foi dito, item 9. Então, ela fez parte desses irmãos superiores que ajudam a humanidade a amadurecer, não só através de exemplos, mas também através de ideias, porque as ideias são imortais, quando são ligadas ao bem, ligadas ao amor de Deus. Então, essa senhora, que nós chamamos de Irmã Rosália, ela nos traz apontamentos. Pode até guardar, obrigada. Agradeço. Ela traz apontamentos eternos para os nossos corações, porque eles são considerados imortais, esses espíritos. Claro que todos nós somos, mas eles são assim considerados porque muitos deles só virão em missão. Muitos nem precisam mais reencarnar em nosso planeta, mas muitos são trazidos, voltam ao planeta para que nos auxiliem, para que assim nós possamos caminhar com maior claridade mental e moral. Então, primeiro ela já começa o texto com uma fala de Jesus. Ela fala assim: amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Só essa frase de Jesus já dá material amplo para profundas reflexões. Mas ela, como educadora de todos nós, ela continua dizendo que toda a moral se encontram encerradas nesses 2 preceitos que o Cristo nos ensinou. Qualquer coisa que fuja disso, desconfiemos. Então, a moral e a religião é um processo que nos faz religar a Deus. Religião, nesse sentido, tem essa função de fazer com que a criatura religue-se ao Criador, a Deus, que é o nosso Pai. Então ela fala que esses 2 preceitos é justamente o que toda religião e toda moral deve se incumbir de trazer para todos nós. Essa é a função. Então, percebam a síntese desse espírito. Sintetizou algo que nós aqui levaríamos 100 anos para conversar sobre. Sintetizou em poucas palavras. E ela fala que se nós seguíssemos nesse mundo esses 2 preceitos, nós nos tornaríamos perfeitos, relativamente falando. Porque então, em nosso mundo, em nossa humanidade, na nossa sociedade, nós não teríamos esses problemas sociais que hoje ainda vemos. Apesar de toda a tecnologia que está bem avançada e que é uma beleza, que realmente são instrumentos que muito nos auxiliam, apesar disso, nós ainda encontramos pessoas que passam fome. Encontramos pessoas que têm sede. Encontramos
crianças abandonadas, idosos abandonados. Então nós começamos então a fazer uma avaliação que nós não estamos seguindo esses dois preceitos que Jesus nos ensinou. Então ela continua dizendo que não haveria mais pobreza, porque todo supérfluo da mesa do rico iria alimentar a muitas bocas. E ela continua dizendo que ela viveu em bairros muito pobres na França, em que ela via tudo isso que ela aqui nos fala e que continua a acontecer, apesar do tempo que distancia a nossa atual sociedade da época dela, continua igual. Talvez com até alguns agravames. Então, ela continua dizendo que ela viu muitas mulheres arrastando crianças miseráveis, necessitadas de tudo. Então ela faz uma advertência. Ela começa assim, ricos, e põe um ponto de exclamação para chamar a nossa atenção. Pensai um pouco nisso. Ajudai com o que tendes de melhor os infelizes. Dai, porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito, para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Então, meus irmãos, vejam que beleza essa exortação. Exortação quer dizer aconselhamento, orientação. E é claro que ela tem autoridade moral para isso. Muitas vezes nós guardamos agasalhos em nossos armários que nem usamos. Eu vou usar o dia que eu emagrecer. E aquilo vai ficando. E aí o dia que a gente até consegue perder alguns quilinhos, né? Quando a gente vai pegar, aquele tecido está duro. Ele endurece por causa do tempo. As suas fibras do tecido já não correspondem mais àquelas fibras que nós conhecíamos quando compramos. Então, nós, que embora não sejamos os ricos, mas podemos dizer que também somos um pouco, porque se nós temos muitos agasalhos, muitas cobertas guardadas e muitos sem uso, por que não dividir numa época dessa, em que percebemos tantos com frio? Às vezes a gente vê uma criancinha andando com sua mãe num moletom fininho. Um dia desse eu estava comentando com a minha filha sobre isso. E a criança, ela anda assim, a gente sente o tremor do seu corpinho. Então, essa advertência que a nossa irmã Rosália nos faz é de suma importância. Nem mesmo nós vamos perceber. Estou falando nós, não direcionando a nós aqui, mas a nós, humanidade, porque não estou aqui, Deus me livre, julgando nem pré-julgando. Não é essa a intenção, mas é um material de reflexão para que nós possamos levar para o resto das nossas existências e também ajudar aquele que ainda não despertou. Muitos não fazem o bem porque nunca refletiram sobre isso, nunca tiveram uma observação mais detalhada. Olha nós aí, podendo ajudar. E ela continua dizendo que se nós pudéssemos saber a alegria que ela experimentou em reencontrar no plano espiritual aqueles a quem ela um dia pôde beneficiar. E ela bota reticências. Claro que nós não temos ainda essa condição de avaliar a alegria que ela sentiu ao reencontrar esses irmãos. Mas podemos avaliar aqui mesmo, no plano mais denso em que estamos, qualquer coisa que nós façamos, mesmo sem perceber,
De repente, aquela pessoa, ao nos encontrar em algum lugar da cidade, ela olha e fala: oi, como vai? Às vezes você nem lembra. E a pessoa vem e nos trata com aquele carinho, emitindo uma vibração, um fluido tão salutar, de amorosidade. Isso aqui, imaginemos no plano espiritual, como deve ser isso. Que cores, que aromas devem então ter esses fluidos. E ela então continua dizendo: ama, pois, o vosso próximo, o amai como a vós mesmos, porque o sabeis agora, que esse infeliz, esses que estão passando por dificuldades, que repelis, talvez seja um irmão, talvez seja um pai, um amigo, que nós afastamos para longe de nós, porque muitas das vezes alguns de nós nos sentimos superiores, porque temos algo, materialmente falando, a mais. Olhe, que maturidade. Então a gente repele, não dá atenção. E muitas vezes, nesse ato, estaremos aí, segundo a irmã Rosália, repelindo um pai de outra existência, um amigo querido que nos ajudou. Olha, com quem nós temos uma dívida moral. Muitas vezes afastamos um irmão de outra existência, a quem muito amamos, mas o orgulho, a ambição, a vaidade e o egoísmo embota a nossa visão. Nós ficamos como cegos, sem perceber aquilo que Jesus nos fala há mais de 2000 anos, que nós somos irmãos. E ela então continua dizendo que ela deseja que nós compreendamos também a caridade moral. Então ela falou da material, que é essa que nós pegamos um alimento, uma roupa, seja lá o que for, um valor monetário para ajudar alguém, que é a moral. Mas ela agora aqui começa a falar sobre a caridade, essa é a material. Então agora ela começa a falar sobre a caridade moral. E ela afirma que a caridade moral é mais difícil ainda, embora ela não nos custe nada. E ela vai então nos explicando o que é essa caridade moral. Em que consiste essa caridade moral? Que, segundo ela, é mais difícil de nós praticarmos. E, ao mesmo tempo, está mais próximo de nós. É muito mais próximo a nós, porque muitos falam assim: como eu vou ajudar se eu não tenho nem mesmo necessário para mim, para minha família? Como nós escutamos essa fala? Aí vem essa irmã Rosália e fala isso pra gente. Mas a moral, todos podem praticar. Então ela vai se alongando no raciocínio e ela continua dizendo que a caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, em dar o suporte um ao outro. Um caiu, dá o braço, figuradamente falando, conversa, perdoa, auxilia, orienta, escuta. Mesmo que aquilo não seja algo que nos interesse, alguns falam assim: eu não aguento ficar ouvindo essas ladainhas, essas lamentações. Mas, meus irmãos, quantas vezes nós precisamos dos ouvidos de outro? E ele também pode pensar assim: então quem vai nos ouvir para que nós possamos desaguar, desabafar e nos sentirmos aliviados? Porque quando alguém nos ouve com ouvidos de ouvir, quando alguém presta atenção e nos olha compadecidamente, isso é caridade moral.
porque neste momento está ali sendo irradiado desse que está olhando com atenção, com carinho, com dignidade, entendendo que o outro está precisando disso, ele está ali emanando fluidos muito saudáveis. E muitos de nós, depois de uma conversa, a gente se levanta melhor, a gente passa a ter mais ânimo, e a gente fica assim, que coisa, eu acabei de conversar com o meu irmão, com a minha irmã, com a minha amiga, com o meu pai, com a minha mãe, e eu estou melhor. Porque nós ainda não temos o entendimento aprofundado do que se passa numa conversa dessa. O que os espíritos amorosos, devotados ao bem, aproveitam para que neste momento nós sejamos ajudados. A gente só vê pelos 5 sentidos aquilo que está sendo transmitido, aquilo que o sensório capta. A pessoa está nos olhando, está prestando atenção em mim. E eu fico muito feliz quando isso acontece. Mas isso vai muito além. Vai muito além do que nós conseguimos perceber. Então ela aqui continua dizendo que é muito importante que nós também saibamos calar, para deixar falar um mais tolo. Às vezes nós somos tão vaidosos, e quando alguém retruca aquilo que estamos falando, mesmo que a fala desse outro não seja tão coerente, ou pelo menos que nós achemos assim, porque nem sempre isso também condiz com a verdade. Pode ser que a fala dele seja até mais coerente, mas mesmo que nós ainda não entendamos isso, saibamos calar, sejamos educados e não façamos aquela prática que a gente sempre vê, percebe e faz. Ah, tá, isso eu já sei. Ah, tá, eu já sei. Não, já sei. E a pessoa se sente constrangida porque não lhe deu a oportunidade de abrir ali algo que ela descobriu e que para ela é tão importante e com certeza para nós também. Porque se nós já sabemos, é mais um motivo de nós ouvirmos para fixar em nós e até desenvolver novos, alargar, abrir caminhos mentais para aquela ideia, aquele entendimento. Então, ela nos fala isso. E também ela fala que tudo isso é caridade. Também se ficar surdo a uma palavra de zombaria, que muitas das vezes escapa de uma boca habituada a escarnecer. Há vícios morais. Não são só os vícios, fumar, beber, há outros vícios que nós não vemos, mas eles existem. E eles são seríssimos. Tem pessoas que estão sempre zombando, escarnecendo. Muitos, quando alguém está falando, faz aquela fala, dá um sorriso de desdém, zombando daquilo que está sendo dito, como quem diz, sei muito mais que ela ou que ele. Então, quando isso acontecer, porque isso acontece, todos nós já passamos por isso, aí ela nos orienta. Saibam ficar surdos, não dê atenção, ou seja, não valorizem. Ao invés de nós nos sentirmos magoados, ao invés de nós nos sentirmos pequenos, inferiorizados, lembremos de Jesus. Quantas vezes também zombaram de Jesus? Se zombaram de Jesus, não vão zombar de nós? Claro que sim. Se fizeram com a boca sorrisozinhos de desdém para ele, o Mestre, o Cristo planetário, não farão para nós? Claro que sim. Não sejamos ingênuos. Então, nós devemos valorizar essa orientação da irmã Rosália, para que a gente possa caminhar
não valorizando o mal. Emmanuel tem uma frase muito interessante. Ele fala que o mal não merece comentários. Ele é um educador, mentor de Chico Xavier. Então, se ele falou isso, a gente precisa, aí sim, valorizar. O mal não merece comentários. Então, quando o disse-me-disse, a maledicência acontecer, e ela chega em nós, que nós sejamos aquele ou aquela que para ali. Não vamos passar adiante, porque não merece comentário. Aí sabe o que acontece? Aquilo perde a força. Morre. E aí a vida continua muito melhor. Então ela continua aqui, finalizando, que ela ajudou a muitos. Ela fala isso. E ela fala que esses a quem ela ajudou, momentaneamente, encontrava-se em posição inferior a ela, no sentido social. Porém, ao desencarnar, ela falou que tem um que lhe chamou muita atenção, porque ele era extremamente debilitado no campo financeiro, sempre muito pobre, mas ela encontrou com ele. Ela fala que teve a felicidade de encontrá-lo. E algumas vezes ela de fato beneficiou na vida física, mas ela fala que agora ela é que tem que implorar ajuda, porque ele é um espírito que está acima, moralmente, espiritualmente falando, da irmã Rosália. Então ela aqui nos fala para que nós pensemos em Jesus, recordando de Jesus, pensar, recordar, criar ideia, plasmar, era essa palavra que eu queria encontrar, plasmar cenas, episódios da vida de Jesus, para que nós tenhamos os nossos pensamentos mais elevados. Nós podemos criar hábitos, porque se nós não criarmos hábitos, o nosso passado, ele vai, porque ele é pesado, ele vai nos colocar para baixo. E pelos condicionamentos, pelos comportamentos repetitivos no mal, nós vamos quedar. Porém, se nós considerarmos essas exortações dela e de tantos outros, nós teremos maiores possibilidades de nos levantarmos, de nos reerguermos, mesmo com dificuldade, é claro, porque exige muito esforço da nossa parte. Porque durante muito tempo, nós não nos preocupamos com isso. Isso não nos chamava atenção. Porém, agora, após a vinda do Espiritismo, após a revelação da doutrina dos Espíritos, que clareou tudo aquilo que nós perguntávamos e não encontrávamos respostas, nós hoje já entendemos que nós somos responsáveis. Cada ato mental, atitudes também podem ser mentais. Cada atitude mental, moral, espiritual, material, ela trará consequências. Ontem eu estava ouvindo, não sei se vocês conhecem, ele é um jovem de Minas Gerais. Ele nasceu numa cidade minúscula de Minas Gerais. Não sei dizer agora o nome, porque eu escutei umas 3 palestras. Ele se chama Vitor Hugo Guimarães e ele gosta de ser chamado de menino. Porque, na verdade, ele falou que ele se sente um menino diante de tudo que ele descobriu depois de 15 anos que ele teve acesso à doutrina espírita. E o menino, ele tem, assim, um desdobrar da doutrina espírita muito interessante, profundo. Eu fiquei ouvindo sem até olhar, porque quando você olha, você vê um menino. Então você fala assim, é uma criança, é um menino. Mas aí eu parei de olhar para a cena
e fiquei só ouvindo. Parecia que eu estava ouvindo, não sei se é, se não é, mas eu estou falando a minha impressão, a minha sensação. Parecia que eu estava ouvindo um apóstolo. Falei, nossa, parece que eu estou ouvindo um apóstolo daqueles antigos que seguiam Jesus. Quiçá um discípulo, pode ser? Discípulo é alguém que segue, é um aluno, né? Um daqueles que foram fiéis ao Cristo. Então, ele tocou o meu coração, não pela idade, pela sua aparência exterior, porque eu me encantei, não. Pela profundidade de suas reflexões acerca da doutrina espírita. Então, nós precisamos ter sempre muita esperança, porque esses irmãos maiores, mais amadurecidos, mais experimentados, eles estão chegando. Alguns já chegaram, outros estão chegando e virão ainda irão chegar, para nos ajudar a toda a humanidade. Então nós devemos estar muito atentos, meus irmãos, muito atentos ao que está acontecendo, em especial ao bem que está acontecendo, porque a mídia, ela dá muita ênfase ao mal. Ela dá muita ênfase ao crime, ela dá muita ênfase à maldade, e geralmente ela começa a trabalhar isso na hora das refeições. Eu não sei se vocês já perceberam. É no café da manhã, né? Quando você está ali, muitas das vezes, com seus familiares tomando um café ou uma vitamina, comendo um pãozinho, aí liga a televisão, está ali aquilo. E eles falam aquilo num círculo vicioso, aquilo fica repetindo. Aí chega na hora do almoço, a mesma coisa. Aí chega na hora do jantar, impressionante, eu percebi isso. É sempre na hora das refeições, quando as famílias têm a possibilidade de se reunirem. Porque há algum tempo atrás, não faz tanto assim, nós nos reuníamos e conversávamos durante as refeições. Era o momento que o pai contava alguma coisa, que a mãe perguntava sobre a escola quando o filho ainda era pequeno, quando um filho revelava algumas das suas dúvidas. Era o momento na refeição. Eu não sei, mas eu comecei a perceber isso. Eu falei, olha, que coisa, não? Que coisa triste. Porque esse momento é um momento sagrado, é um momento de reunião. E é justamente ali, aí o que as pessoas fazem? Ligam a televisão. E aí vem a mídia e massacram. E vão ali, vamos colocar uma palavra aqui, como se fosse uma hipnose, porque repetidamente falam a mesma coisa. E vão falando, daqui a pouco você escuta aquilo de novo, escuta. Aí daqui a pouco a tua mente só tem isso, povoando a sua mente. Aquelas mensagens que eles emitiram, não que a gente não deva saber o que está acontecendo, claro que devemos. Mas o enfoque dado é que nos chama a atenção. Então aquilo fica, aí a gente desliga a televisão e fica assim. Nossa, que coisa horrível, meu Deus, aquele homem fez isso, aquela mulher, aquela. E aquilo fica até o almoço. Então, fica com um disco quebrado e coisas como essa, que são santas, são sagradas, que deveríamos nos ocupar, porque isso sim vai nos fazer caminhar. Por quê? Se nós víssemos ou ouvíssemos todos essas mensagens televisivas com um olhar de caridade, também bastaria uma vez, não precisava ser o dia inteiro. Nós pararíamos e oraríamos pelo aquele que desencarnou, por aquele que é o criminoso, mas a maioria ainda não tem essa maturidade. E se alimenta daquilo. E aquilo traz tantos danos. E nós vamos assim adoecendo, criando um teor psíquico de baixa qualidade. E os vírus aí se aproveitam.
e aí eles conseguem se manifestar, e nós então ficamos em pandemias, porque a nossa preocupação, geralmente, a nossa que eu estou falando é geral, tá? De forma geral, generalizando, geralmente é com as coisas mais materialistas possível. Então nós que somos espíritos, que deveríamos nos espiritualizar, nós fazemos o contrário. Nós nos materializamos, ficamos ali chumbados, pesados, a ponto das pessoas que são mais sensitivas, os médiuns, que são aqueles que são os intermediários dos dois planos da vida, eles se sentem mal, eles percebem, e aí sentem aquele mal-estar, é dor de cabeça, porque nós alimentamos. Então é preciso selecionar, é preciso que nós peguemos as rédeas da nossa vida e não deixemos que outras inteligências nos manipulem, a não ser que nós concordemos, porque todo obsidiado culpa o obsessor, mas ali há uma sintonia fina entre os dois, uma concordância. Geralmente o obsessor é o credor e o outro é aquele que deve, é o devedor. Então pluga com muita facilidade. Porém, se nós mudarmos o padrão vibratório, adquirindo bons hábitos, nós teremos condições de ajudá-lo, nos ajudando. Isso também é caridade moral. É também. Ninguém vê. Ninguém vê. Não tem aplausos. Ninguém te admira, porque ninguém sabe. Mas Deus e você sabe. E é isso que importa. E tem também um outro texto aqui belíssimo, que é de um espírito protetor. Ele deu esse texto, ele através do médium, em Lyon, onde Allan Kardec nasceu, no ano também de 1860. Não vou me alongar muito devido ao tempo que correu, mas ele também vai falando que nós podemos fazer a caridade em pensamentos, em palavras e em ações. Ele fala que em pensamentos, ele sugere aqui que nós oremos pelos pobres abandonados que morreram sem ter podido mesmo ver a luz. Será que a gente lembra disso? Será que através do fluido universal, fluido cósmico universal, que é o meio por onde o nosso pensamento corre, a uma distância, a uma velocidade muito maior que a luz, segundo Divaldo Franco? Será que nós não podíamos, em algum momento, pensar naqueles que foram abandonados nas lixeiras e que não tiveram nem oportunidade? Claro que existe a lei de causa e efeito, mas eles sofrem também. E nós podemos, como irmãos, lembrar deles e fazer uma prece. É isso que o Espírito Protetor nos fala, para que nós oremos por esses abandonados. Quantas pessoas, crianças de toda a faixa etária, é abandonada pelos familiares? E será que nós lembramos? Devemos lembrar. E aqui ele continua falando que uma prece do nosso coração, porque a prece para a doutrina espírita não é aquela prece maquinal, que às vezes a pessoa faz maquinalmente, mas a boca se mexe, mas o seu pensamento não está em correspondência, ou melhor, a sua fala não está em correspondência com os seus sentimentos. Então aquilo é frio, não passa do teto, não vai às altas esferas. Agora, quando nós oramos com os nossos corações, sem se preocupar se o português é culto, sem se preocupar se aquelas palavras são bonitas, sem se preocupar com nada disso, mas falando com o coração, essa
é considerada a prece eficaz. Tem um setor aqui do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá atrás, que tem as coletâneas de preces. E antes de cada prece, para cada situação, tem um prefácio. Vale a pena em casa, para quem já tem o livro, se não tiver, a casa tem para emprestar. Lá atrás, tem todos os preceitos da doutrina, resumidamente. É como se fosse um resumo. Aí você lê o prefácio e você fala, nossa, só esse prefácio aqui dá pano para manga, para que eu possa começar a adentrar, através do meu pensamento, da minha vontade bem dirigida, no entendimento do que realmente a doutrina espírita está me falando. Então tem a oração dominical que Jesus nos ensinou. Cada frase tem ali a explicação profunda. E assim vai. Prece para quem acaba de nascer, para quem acaba de morrer, entre aspas, para quem é criminoso, para o suicida. E tem ali o prefácio. Quando você lê, os prefácios são pequenos, mas são profundos. Vale a pena a gente virar as páginas e ir lá. Então aqui o Espírito Protetor fala que em palavras nós também podemos dirigir aos nossos companheiros alguns bons conselhos. Muitas das vezes um companheiro nosso está numa irritação devido a dificuldades que ele está encontrando, tanto no campo afetivo, no campo financeiro. Eles blasfemam até o nome do Altíssimo quando estão vivendo esses momentos difíceis. E aí nós podemos falar para esses irmãos, claro que sempre em sintonia, porque nós nunca estamos sozinhos, estamos sempre trabalhando em equipe. Então, nesse momento, nós podemos chegar para ele e falar assim, eu era como você. Eu também sofria, eu era infeliz, até conhecer o Espiritismo. E vede como eu agora estou. Também enfrentando muitas situações. Então a pessoa, esse companheiro, ele nos olha, porque no momento é o material que ele tem à sua frente, e ele então tem a possibilidade dele se interessar e falar, ué, me explica isso aí. E aí ali nós poderemos travar um diálogo fraterno, ajudando aquele irmão a sair daquela condição psíquica, muitas das vezes perigosa. Então, meus irmãos, ela fala também que as crianças, o Espírito Protetor, fala que há muitas crianças já viciadas por suas companhias. E elas começam a vagar pelos caminhos da vida sem uma direção. E ficam prestes a caírem, a sucumbirem sob as más tentações. É muito comum também isso acontecer. No Rio de Janeiro, então, é comuníssimo. Nas grandes cidades, aqui também. Mas aqui a gente vê, mas é menos. Mas no Rio é assim. Você está em qualquer lugar, está ali aquela criança, naquela dificuldade. Então, ela aqui fala, o Espírito Protetor fala para que nós olhemos para essas crianças, entendamos que é um espírito imortal, e passemos a seguinte mensagem: Deus vos vê, meus caros pequenos. E aí o Espírito fala para que a gente não tema em repetir essa fala para essas crianças. Porque segundo esse Espírito, ele afirma, inclusive, que essa fala vai germinando na inteligência daquele jovem ou daquela jovem uma luz, porque aquela fala ele registra, ele não perde mais,
Mesmo que no momento ele não tenha dado atenção, ele registrou, porque ele tem perispírito, que é o corpo espiritual. Então ele registra. E aquela fala, em algum momento, vai fazer com que ele se lembre que alguém disse para ele que Deus o vê, que Deus zela por ele. Então é muito importante que nós não tenhamos vergonha de Jesus. Porque também Jesus falou que aquele que tem vergonha dele, ele também se envergonhará. Esse é um outro estudo que a gente pode fazer. Mas é só para a gente entender, a gente tem que assumir. Esse rapaz, jovenzinho que eu estava falando agora há pouco, o Vitor Hugo, que muitos chamam ele de menino, ele fala que é muito importante, ele estava falando com a mocidade. Quando eu assisti a palestra, ele estava falando com muitos jovens, né? Não sei se era da casa dele, eu acho que não, ele tinha sido convidado. E ele falou uma coisa muito importante para aqueles jovens, mas que, claro, cabe a cada um de nós. Ele falou o seguinte: quando nós vamos fazer alguma coisa, vejamos lá na frente quais consequências aquele ato poderá ter. Que inteligência, né? Ele fala, por quê? Porque se a gente for fazer algo, percebamos que vai ter consequência. Os jovens todos olhando para ele e ele continuando a dizer, muito melhor do que eu aqui, sem titubear. É impressionante o menino. Então ele fala, vejamos que consequências essa minha atitude pode ser mental, pode ser através da fala, ou pode ser materializada através de minhas mãos. Que consequências terá? Então, ele fala isso, e isso parece uma coisa tão óbvia, mas é o óbvio que nós precisamos relembrar. Todas as vezes que estamos sofrendo, é claro que são os resultados ou as consequências de algo que nós antes fizemos, caso seja uma expiação. Pode ser uma prova também, que aí é quando o espírito está tendo a oportunidade que Deus lhe concede para melhorar-se. Ele pode até negar a prova, mas ele não é obrigado a passar por aquilo, mas ele pode aceitar e falar, não, eu aceito. E outros, quando não podem fugir daquela situação, aquilo lhe é imposta, aquilo é uma expiação. Eu fiz algo no meu passado e eu vim com uma deformidade no meu corpo, por exemplo. Eu vim com uma situação dolorosa no meio social em que vivo. No campo afetivo é muito comum, muito comum. E a gente fica, meu Deus, mas isso não tem jeito, por mais íntegra, por mais fiel, por mais isso ou mais aquilo, sempre acontece essa situação, expiação. A gente não consegue fugir, até se esgotar. Uma vez eu estava ouvindo o Haroldo Dutra Dias, ele falou que o sofrimento tem tempo de validade. Aquilo acaba, vai chegar uma hora que acaba, né? Muito bem, que bom, ainda bem. Mas é necessário que a gente respire fundo, lance mão do conhecimento que já a doutrina espírita nos lança para que nós nos fortaleçamos. Tem muita coisa a dizer, meus irmãos. Ainda temos 5 minutos. Eu ia dar continuidade aqui, porque tinha até uma história do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que hoje está fazendo aniversário, né? Então eu trouxe aqui uma história do livro muito interessante. Se der tempo eu falo, mas eu acho que não vai dar não. Mas depois eu falo com a história para vocês pesquisarem em casa. Então, Joana de Ângeles, que é um espírito muito amadurecido, conhece a psicologia humana com profundidade, ela dá assim algumas dicas, não é? Breves regras, digamos assim, para nos ajudar a desempenhar um empreendimento mais importante na nossa vida.
que é termos consciência, adquirirmos consciência. Então ela fala que, por exemplo, vou fazer assim para ficar um pouquinho maior. Ela fala, por exemplo, que nós devemos... Peraí, gente, só um instantinho. Que nós devemos sempre administrar os nossos conflitos. Porque o conflito psicológico é inerente à natureza humana e todos o sofrem. Às vezes a gente pensa, é só comigo? Não é só com a gente, é com todos. Então a gente tem que saber disso e saber administrar. E ela fala aqui, ela dá um segundo item, que ela fala, evita eleger homens modelos para seguires. Eles também são vulneráveis às injunções que experimentas e às vezes comprometem-se, o que de maneira alguma deve constituir desestímulo. Também isso é importante. Seu Osmar leu sobre a idolatria. Isso é importante a gente fazer uma reflexão. Sozinhos, não precisa sair falando, não. Sozinho, pensa sobre isso. Você vai ver que ela tem razão. Então, ela fala que é importante que nós concedamos maior dose de confiança nos nossos valores, honrando-nos com esforço para melhorar sempre e sem desânimo. Se nós erramos, vamos repetir a ação. Vamos repetir a ação. E quando a gente acerta, segue adiante. Então ela dá aqui inúmeras regras, digamos assim, de conduta, para que nós, que ainda somos muito pequenos, ainda não temos assim uma abrangência maior, ou pelo menos ainda não alcançamos, teremos. Então ela fala aqui muitas coisas, ela fala assim, nunca cedas, eu pulei várias, nunca cedas espaço a hora vazia que se preenche de tédio, mal-estar ou perturbação. O que faças, faze o bem com dedicação. Então, ela vai dando continuidade e ela vai então fazendo assim como se fosse vai decifrando o nós humanos, como nós devemos agir psicologicamente, porque nós somos seres psicológicos, não tem jeito, né? Então, ela vai ali trazendo para nós uma grande ajuda para que nós possamos nos firmar. Porque muitas das vezes a gente fala assim, eu até quero ser aquilo que a irmã Rosália falou, que o Espírito Protetor falou, mas eu não sei como que eu vou fazer, como começar, como que eu devo começar. Então, às vezes, nós precisamos sim dessas orientações. Meus irmãos, teria muita coisa aqui a dizer, é um tema belíssimo, que toca o nosso coração, mas não é um momento, não nos permite que nós nos alonguemos. Então, nós agradecemos aos bons espíritos que nos auxiliam nessa tarefa tão singela de divulgar a doutrina espírita e que o respeito que nós sentimos, todos nós devamos sempre reverenciar a espiritualidade amiga, que sempre investe em nós, porque Jesus confia em cada um, sabe das nossas potencialidades, porque nós somos herdeiros de nós mesmos, mas filhos de Deus, então nós temos potencialidades que vamos despertar com a nossa vontade, com o nosso esforço, e domando as más tendências, nós vamos avançando, despertando a nossa consciência para servir melhor. Muita paz a todos e obrigada pela atenção.